eu vou tentar fazer na ordem. Ensaios. Bom, vamos começar então conversando sobre os ensaios sobre uma cidade Bom, assim, deixa eu ler uma frase que eu tinha resumido aqui, ó. Entretenimento, pensamentos, transformação, clareza, profundidade em pouco tempo. Não é fácil um documentário tentar fazer isso, né? Sempre que se faça. O assunto é enorme, tá? É uma série, inclusive englobando outras cidades, né? Então eu queria que tu falasse dessa colocação de Canoas como protagonista desse documentário e também um assunto que não fica na superfície. Isso que eu achei interessante. Boa noite. O assunto de a cidade ser protagonista é porque esse filme ele faz parte do projeto, né? É uma trilogia. E acho que pensar a cidade é pensar um lugar que eu tenho algum conhecimento e que eu ocupo no mundo. E acho que melhor isso é a cidade que eu nasci, cresci, vivi grandes experiências assim, né, tipo de formação. Então acho que era natural trazer essa reflexão sobre a cidade, assim, pelo conhecimento, assim, né? E também por achar que o filme ele nasce mesmo assim com a ideia de botar esses dois monumentos militares. Então também tinha essa necessidade de refletir sobre o avião, que é o símbolo da cidade, quer a gente queira ou não, né? Ele é presente assim e ninguém se dá conta do que diz aquele avião, na verdade, né? Muita gente nem sabe o que está lá. Exatamente. E chegando no Natal ele ganha uma toquinha de Papai Noel, assim. E tá tudo bem, né? Então era promover uma reflexão, assim, a partir desse espaço que eu tenho algum conhecimento. E no desenrolar da pesquisa, assim, né, são 2 anos de produção do edital, assim, mais um ano desde que eu tive a ideia. Então eu também não me senti confortável de exaltar a figura de um militar, que é o Alfeu, assim, acho que eu não queria trazer ele como um herói. Porque na verdade ele era uma pessoa que estava prestando um serviço e estava fazendo da sua maneira a maneira correta. Mas eu achei que também era o momento ideal para exaltar essa figura militar. As formas de abordar o filme e pesquisando sobre a cidade, indo atrás de referências, outros assuntos acabaram entrando e acho que para mim é um filme natural, assim, um documentário de processo, de pesquisa, de caminhada, assim. Enfim, todos esses assuntos acabam atravessando pela pesquisa mesmo, né? Acho que é isso. Os diretores estão aqui, que é a Cecília Catarino, o Schroeder Catarino e o Eduardo Lanzarini. Você pode dizer a idade de vocês? 23. Eu 23. Eu tenho 21. Então vamos falar sobre um filme de mais de 70 anos, que é mais ou menos matemática óbvia disso, né? Não é fácil a gente falar sobre isso, né? Mas não é impossível, porque as memórias eu acho que saltam e as histórias principalmente aparecem de qualquer lugar e de qualquer coisa, assim como o assunto. Então falem também, né, de como se posicionar para fazer um filme que fala de uma outra coisa. Essa pergunta assim, parece banal e porque a gente pergunta assim, tá, então porque fez Star Wars, tu tem que viver Star Wars? Não. Para mim pelo menos veio muito por conta da minha avó, que ela área do curta, e ela estava sofrendo de Alzheimer, então veio muito por causa disso, assim, uma necessidade de falar sobre. Porque é curioso isso de tu te perder ainda vivo, sabe? E eu acho que isso passa pelo personagem, que ele era um artista plástico, e ele não consegue mais reproduzir o próprio rosto por conta da evolução da doença, e isso é uma coisa que assombra ele, assim. E essa foi a minha ideia, assim, de esse passado sempre olhando para ele, que é o quadro que ele fez quando ele era mais novo, e ele não conseguia mais reproduzir isso por conta da doença,
Porque foi uma coisa que eu vi com a minha avó, assim, é meio esquisito tu ver ela e ela não te reconhecer, coisa do tipo. Então, pra mim veio muito por conta disso, assim. Certo. Não, então, pois é. A ideia original do Edu, né, e adaptar e tal, como a gente poderia trazer o roteiro original para alguma coisa mais, enfim, como eu posso dizer, aplicável, assim, né. O Edu estava passando por essa situação e depois, posteriormente, o nosso protagonista, né, o Antônio, ele também perdeu o pai. Então foi assim, depois a Ana Ruff também, que foi a nossa assistente de câmera, também perdeu a avó, se eu não me engano, né? Então assim, foi um set muito pesado, de uma certa forma, porque a gente está falando de um assunto muito delicado, em que todo mundo assim, tinha muitos... pisava em ovos para conversar, para falar. O Edu veio com uma situação super delicada ali no meio do set, ele montou do velório para gravar. Tipo, como é que tu lida com um negócio desse, sabe? Então, assim, e falando de idade, eu tenho a minha avó eu tenho 3 avós vivos e ver uma pessoa envelhecer, assim, o filme da Eliane também fala muito disso, assim, sobre como uma coisa, no final da vida, isso é muito... muito não triste, porque depende da situação, mas no caso do Antônio, quando ele para de se enxergar como artista, eu acho que ele para de ver a única coisa assim, que ele ainda é identificado, enfim, eu acho que a relação do Edu com o filme é muito mais pessoal do que a minha, mas eu consigo ver por esse lado mais artista também, de como eu consigo, como faz depois que eu não sei fazer arte, sabe? E o Antônio passa por isso, então. E trabalha no Xerox, né? Isso é incrível, também aparece bem claro, mas de uma forma sutil, legal. Vamos dizer, popular, fascina. Quando tem louco, então é assim, um prato cheio para a gente fazer. Eu queria ver, então, como é que vocês trataram esse filme antes dele ser realizado, né? Para fazer esse mergulho no tempo, nas tradições e nas lendas, tá? Que tem um mundo próprio. Então, é uma coisa difícil de tratar porque já está entranhado na gente. E que caminhos vocês tentaram para... Você, obviamente, e a equipe tentou dar para penetrar nesse mundo, tentando dar uma visão mais pessoal. Boa noite. Uma baita provocação. Porque, como eu disse na abertura, né, esse projeto ele começa em 2020 com a adaptação, talvez, do texto regional mais icônico de todos, que é o Buchincho do centenário Jaime Caetano Brau. Trazer isso para o audiovisual e penetrar esse lugar que é da memória, é do patrimônio, tem um quê de idealização, né? Mas também tem muito de mau desenvolvimento. Aí quando a gente trouxe isso para o audiovisual, isso ficou mais claro ainda, né? Esse Narciso avesso, assim, que meio odeia a própria face, assim, né? Falou do cinema de bombacha, tem uma coisa entre dentes, assim, parece que tem algo ainda muito mal resolvido. Como se fosse um símbolo do atraso ou daquelas tradições que reforçam estereótipos e coisas justas sobre o patriarcado, sobre essa postura, né, que a gente tanto denuncia e critica, que parece que tratar disso vai ser sempre promovê-lo, e a nossa intenção é o contrário, né? É conseguir falar disso pelo que ele tem de bom para oferecer, e foi assim que a gente tratou o Buchincho, né, inclusive com autoria, criando personagens, criando situações que não estão no texto original, porque afinal de contas eles vêm da lírica, né? E aqui tem vários dos atores que também estiveram no Buchincho, ganharam personagens CPF, RG, que não estão no poema, para a gente poder trazer situações do nosso tempo, como a autonomia feminina no meio do Rio Grande do Sul do século XIX. Depois veio o Florencio Guerra, que continua essa história, recentemente falecido Luiz Carlos Borges, e a gente mexeu em outro material que veio da Califórnia da Canção, que tem também um status de patrimônio já, e era uma situação muito tênue, né, entre homenagear, criar, fazer. Então quando eu falo a gente, eu acrescento muito o Thiago Suma, meu irmão, jornalista também, que é roteirista comigo, porque a gente tem uma história com o regional, das Califórnias da Canção, dos festivais, dos quais a gente participou desde muito jovem, né, músicas para lá de 15 anos que a gente colaborou com o cancioneiro regional, né.
Também na nossa experiência acadêmica, ele, orientado pelo Antônio Hohlfeld, fez esse trabalho, eu com o Luiz Augusto Fischer fiz esse trabalho, e a gente encontrou respostas no cinema. De como fazer a manutenção dessa memória com respeito ao passado, mas com um olhar que pudesse reinventá-lo, né? E aí veio o Louco, que é um texto talvez menos conhecido dos outros dois, que é do poeta Vanidade, mais conhecido pela música Herdeiro de Pampa Pobre, né? Que o Engenheiros do Havaí cantou no Rock in Rio e tal. E esse poema trazia só uma situação de alinhamento, de alienação em contraste à felicidade, assim, mais ou menos isso. E a gente criou esse suspense para dar uma linguagem mais cinematográfica e manter assim, uma questão que para mim me parece meio lá do Dionélio Machado, do Louco do Cati, aquela coisa assim, do louco popular do interior, né? Toda cidadezinha tem um louco para chamar de seu, assim, uma figura quase onipresente, né? Tá no imaginário. Aqui em Canoas nós temos o nosso que prega ali na estação, né? Nós temos aquele que esporadicamente, enfim. E aí fazer a conciliação desses mitos, dessa própria mitologia que esse universo criou, né? São 3 filmes que compartilham personagens e situações. E talvez o maior desafio daquele personagem que o tempo inteiro está lá, mas não aparece, né? Aparece já do início como aquele patrão ameaçador e morto, que causa, desenrola, desencadeia essa suspeita sempre mal resolvida, né? E que fica lá nas frases da personagem da Paula, assim como um cara que abusou da outra personagem, né? Que foi ao quarto dela, que é alguém ameaçador, que tinha inimigos, como nas falas do Frank. E esse cara não está lá, né? Ele é uma ideia, mas ele não está lá porque esse personagem era vivido pelo Alexandre Cardoso, o Xingu, que nos deixou, que faleceu, e participou dessa história desde o princípio. E a gente tinha esse desafio, então, de manter a personagem, a memória dele, de manter esse mito todo, e aí a afetiva também, né? Então a gente está contando uma história que está ali e ao mesmo tempo está na atmosfera dela, né? Que é o senso do mistério ali, né? Quais são os outros filhos fazem isso? Porque mesmo que tu dê 100% do teu tempo, ou 80%, tá? Porque eu tinha que trabalhar, mas tu dando tudo isso, será que os outros fazem? Porque fazendo tudo isso eu me sentia culpada. Pais com os filhos, porque eles estão sempre culpados em relação a nós, né? Sempre estão devendo alguma coisa ou acham que vão dever para o resto da vida. E a gente em relação a eles. Então, por mais que eu desse, por mais que eu estivesse ali, qualquer coisa, brigar, porque é muito normal tu brigar com uma pessoa que está 24 horas, e daí começa, né, uns outros esquemas da vida vão precisando mais da tua presença, assim, que todo mundo pode adivinhar mais ou menos o que é. Então tu vai perdendo a paciência. E eu ficava pensando, gente, será que alguma outra pessoa vai falar isso de uma forma tão sincera? O quão difícil, o quão doloroso, o quão amoroso é realmente cuidar de alguém? Quem é que se dispõe a isso? Alargar um pouquinho a sua vida e realmente cuidar. Não dizer, estou indo lá, vou levar umas flores, vou levar um docinho, vou levar para almoçar. Não, parar a sua vida e cuidar. Pois é, e não se sentir culpado também, né? Mesmo fazendo tudo isso, não se sentir culpado. É louca essa relação. A baixinha era o oposto da morte, era o oposto, assim. Era sempre vida, vida, e uma pessoa que... ela era cômica mesmo. Era uma vontade de viver que assim, ó, arrancaram ela aqui desse mundo. Arrancaram mesmo. Porque por ela não ia pelear até o último momento. Mas tiveram que arrancar ela. Mas o bonito é isso, né? Tem tanta gente com menos idade, tão saudável, e que fica brincando com a sua vida, brincando de não gostar da vida, de ficar de saco cheio da vida. Daí quando tu vê uma figura de 94, ela foi por 94, né? Te dando baile, sabe? Dizendo o que a gente vai fazer, o que tem para beber, traz um licorzinho. Tu pensa, não, gente, eu não posso reclamar da vida, não tem como reclamar. Então, acima de tudo, não era para falar da morte, ela foi embora, mas isso foi só depois, né? Era para falar da vida. Para falar da vida, né? E como é que a gente cuida dessa vida e como é que a gente concilia, né? E como é que a gente não se sente culpada por isso, só pelo fato de ser filho,
como é que não tem que tranquilizar eles para eles não se sentirem culpados por eles serem nossos pais. É tanta coisa que a gente quer falar, né? Mas no final a gente resume isso. A gente não aprendeu ainda a cuidar de quem nos cuida, né? Que é um pano de fundo que não é normal nem com homens nem com mulheres. Então, muito mais com a presença feminina, se torna um curta-metragem também que provoca a gente que está assistindo, né? Pela temática. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Tu acha que a batalha final vai ser entre homens e mulheres ou mulheres e homens? Isso é provocação máxima. Não, acho que não. A guerra que está ali, eu acho que tudo que está no filme realmente é uma distopia, né? É muito difícil a gente definir qual época que aquele filme acontece, né? E eu me lembro quando a gente começou a trabalhar, a definir assim, o que seria o desenho de arte, os figurinos, tudo. A diretora de arte perguntava, não, mas me fala que ano que isso aí acontece. Não tem ano, aquilo ali é um lugar que não existe, não tem uma referência no nosso mundo, né? E ela, não, pô, mas assim não dá, né? Se eu não vou conseguir trabalhar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que o destino que cerca a gente é muito mais perigoso que uma divisão entre homens e mulheres, né? Eu acho que o destino que se avizinha assim, para o nosso mundo, para a nossa espécie, é uma ameaça, enfim, para o planeta inteiro, né? Então vai pegar homem, vai pegar mulher, enfim, né? Não tem essa divisão. E respondendo também assim, esse curta é uma parte de uma história maior, tá? Eu filmei o final da história. Só que quando a história começa, é tudo misturado, é homem e mulher, cada um nesses dois exércitos, assim. E já mostrou essa primeira parte? Não, ela não foi filmada ainda, né? Mas conforme a história ia avançando, foi ficando mais para um lado de um exército mais mulheres e para um outro lado foi ficando mais homens, né? Então a gente vê, digamos assim, o final dessa história, que é o que vocês assistiram. De um lado tem os homens, do outro lado tem as mulheres. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui, uma segunda pergunta. Ele usa muitos recursos que não sejam a filmagem direta, assim, de pano verde, qualquer outra coisa assim? O Aurora, ele tem bastante efeito. Certo. Foi filmado onde? Tudo que vocês veem ali no filme externo foi filmado aqui em Canoas. Certo. E as partes internas foram feitas em Porto Alegre, né, no Hospital São Pedro. Ali, que, bom, acho que... Isso eu reconheci. Isso, ali é o São Pedro. E a parte externa daquilo dali a gente filmou, bem aqui no início de Canoas, logo depois que passa a ponte, tem um pessoal que faz reciclagem de entulho. Então eles tinham aquele visual que vocês viram ali, estava muito presente, mas muita coisa assim, tipo a cidade foi toda construída em 3D, enfim, isso a gente teve que aumentar esse horizonte. Obrigado. Bom, gente, agora perguntas de vocês ou entre vocês mesmos, não tem problema, tá? Quem quer fazer a primeira pergunta aí? Me fez pensar na minha mãe, na minha avó, e eu queria perguntar como foi fazer essa viagem tão íntima em questão de sentimentos, em questão de lembranças, né? Uma coisa que mexeu muito comigo foi ver como, ao decorrer do filme, a senhora na narração dizia sempre eu e ela fazemos, eu e ela, sempre no verbo presente, sempre no verbo de permanência, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim como todo o filme. E então eu queria perguntar como foi fazer essa viagem, né? Porque o material bruto do filme é ouro, assim, né? Uma personagem com inúmeras camadas. É um filme onde se consegue rir e também chorar. Então, eu queria saber mais um pouquinho desse processo. Na verdade, o roteiro, né, de tudo a gente fez depois. A gente foi captando imagens
de um jeito muito intuitivo, assim. Tem imagens ali, partes de depoimento da Dona Lia, que a gente captou em 2020, pergunta sobre a solidão ali, filmou algumas coisas. Eu fiz uma entrevista com ela de 1h e pouco na época, assim, pelo Google Meet, estava todo mundo em casa, né? Então a gente tinha muito material. Primeiro foi surgindo o material, depois veio a ideia do filme, né? Então aquele texto que vai narrando, vai contando, foi uma escolha nossa, bem de dramaturgia mesmo, assim, do teatro, né? Daí foi um pouco por essa linha meio de dramaturgia dentro do roteiro, de pensando quem é que conta essa história, né? Essa história tem que ser contada pela Liane, né? Pela filha, por essa relação entre elas, que é uma relação, ali naquele momento se estabelecia em tempo presente, né? Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. A gente estava fazendo isso, indo com ela nesses lugares onde tem uma entrevista, aquela do final, que ela fala bastante, né? Que a gente foi passar um feriado num lugar, e daí acabou fazendo mais entrevistas, então teve muitas coisas, vamos filmar também, né? A gente foi filmando coisas assim, que resultaram no filme, né? Então tudo isso foi acontecendo, por isso o tempo ele é presente, né? Tudo estava acontecendo, né? A partida da Dona Lia foi muito súbita, assim, né? Não estava previsto, não estava no roteiro, a gente já tinha fechado o filme, já estava fechado, estava nos últimos ajustes assim de som, né? Então por isso ele é um filme sobre a vida mesmo, presente, né? Sobre essa relação que se dava no presente e que a gente observou muito, né? A Fábio fez a produção, a gente estava trabalhando em espetáculos de teatro, uma obra depois a outra, e sempre essa presença dela, né? E era uma presença muito alegre, assim, todo mundo gostava muito da Dona Lia, né? Ela chegava e era uma alegria, assim, não tem um cafezinho, acabava um ensaio, vamos fazer um happy hour, Dona Lia, vamos? Né? Ela era parceira, assim, de ir em boteco, né? Pedir batata frita e o licorzinho, né? Ela era muito parceira. Então veio disso, assim, também. Onde foram rodados os filmes de vocês? O de Canoas, tá, já fica bem claro. O teu foi rodado onde? Zona Sul de Porto Alegre. Na Zona Sul. E o de você? Também Zona Norte. Porto Alegre, Zona Norte? Canoas e Porto Alegre. Canoas e Porto Alegre. Isso é bom porque traz um cenário que às vezes está escondido, mas para frente de ficção ou documentários bem diferentes, né? Ou seja, a gente tem como explorar o meio que a gente vive para apresentar, vamos dizer, temáticas diferentes, né? O que leva vocês a escolher um tipo de coisa para fazer, um tipo de história, um tipo de enfoque? Quem quer falar primeiro aqui? Não o que levou o filme para... O que daí eu até falei ali no início, é verdade, o que põe a gente do teatro, é claro, a gente fica olhando os filmes com efeitos maravilhosos, tem grua, tem coisas lindas que acontecem no cinema, né? É uma arte visual muito forte, né? E a gente admira isso e super respeita isso e sabe que é uma maneira do cinema falar. Mas, particularmente para nós, eu tenho certeza que para a Camila também, o como, né, da visualidade. Então, eu não sei, eu não sei de que mais eu falaria, senão alguma coisa que atingisse lá dentro, muito lá dentro, e fosse urgente para ser falada. Mas admiro muito o cinema pela visualidade que ele tem. Poxa, eu vi filmes lindíssimos, né? Belíssimos, tecnicamente fala, nossa, que bonito tudo isso, né? Mas eu acho que a gente escolhe por outra via, né? Não sei. Pode passar, pode passar. De uma coisa que tu perguntou também, quando a gente, para mim também tem a ver com uma urgência de algo, né? É difícil pensar assim, em algo para o futuro. Parece que no teatro, não sei como vocês trabalham, mas parece que a gente está sempre em processo quando a gente decide fazer uma coisa, né? Então o filme, ele, por exemplo, esse já estava acontecendo e não tem como a gente não observar. Acho que talvez tenha te chamado a atenção isso também, que também me chamou a atenção durante esse processo, que é observar a relação das pessoas, né? Tá ali, tá vendo como é que as pessoas se relacionam, né, em todos os níveis, e a gente se colocar no lugar. Isso que ele faz, faria eu isso? Quem mais eu conheço que faz? A gente estava na época, um pouquinho antes, a gente fez uma peça virtual que se chamava A Mãe da Menina, que eram 3 gerações de mulheres, né? Ali fazia a geração intermediária. Ela era filha da Sandra Dani,
e mãe da Laura Hickman. Então a gente misturou 3 histórias. A gente criou uma pequena ficção, mas a partir de fatos, né, depoimentos reais que as meninas deram. Eram entrevistas e elas respondiam baseado assim na vida delas, né? Então, de algum modo, esse universo já estava ali. A gente já estava atenta a esse universo de relação de mãe e filha, de geração neta e avó, né? Dessa relação entre essas mulheres. Vocês falaram, né, do que vocês, enfim, viveram. A gente estava vindo de um universo que tinha a ver com isso, né? E daí uma coisa acaba levando a outra também, né? O meu primeiro filme teve um documentário e é sobre a cena roqueira de Canoas. Eu apresento esse filme a partir de uma perspectiva de espaços, né, onde a música e as pessoas circulam, assim, né? Mas eu não sei, assim, tipo, é algo pra mim meio natural, assim, não, era uma coisa que eu queria falar, arrumei verba pra fazer, importante, né? Mas assim, pra mim foi muito foda, assim, tipo, sair do bairro, conhecer as pessoas da cidade, né? Eu peguei um momento muito legal na cidade de Canoas, assim, tinha bastante coisa rolando, tinha show todo final de semana, a antiga fundação tava rolando, tinha festival público, assim. Então pra mim, viver a cidade naquele período, assim, me abriu muitas coisas, assim. Logo depois eu peguei um período da cidade que não rolava mais nada, assim. E acho que achar verba para falar disso, achar tempo para falar disso, assim, para mim foi meio natural, tipo, de dar uma continuidade a algum trabalho que eu tava vendo que rolava na cidade, assim. Então, tipo, tem muita gente inspiradora aí, e acho que eu queria fazer alguma coisa para ser esse documento, né? Porque acho que tanto ficção como documentário é que a gente grava, né, e projeta, e são imagens que a gente está falando da gente, assim, né? Então, sei lá se eu respondo. Tua resposta para fazer essa pergunta do que mergulhou. Então, tu já meio que colocou, não sei se tu quiser complementar, de onde vem essa, vamos dizer, inspiração, não, mas esse trabalho para mergulhar, né? Tu mergulhou nas tradições aqui desse teu ponto de vista, certo? Tá. E tu fez essa pesquisa, a gente precisa entender um pouquinho como é que tu fez esse mergulho nessa distopia que tu fala. Não, eu gosto bastante desse tipo de história, assim, sabe? Eu gosto muito. Acho que até o Felipe e tal, a gente estava conversando, a gente já trabalhou juntos também. E esse é o segundo filme de guerra. E, olha, razões pessoais não sei, é difícil a gente mergulhar assim, te dar uma resposta assim. O Aurora, ele sempre nasceu, assim, falando um pouco do processo, ele sempre nasceu um filme em preto e branco, ele sempre foi um filme que era as duas mulheres, e a única coisa que eu mudei em relação ao início é que no início havia algumas falas, alguns diálogos. E eu testava aquilo dali, eu imaginava aquilo com os atores, eu disse, não, esse aqui não está bom, não está funcionando. E quando eu tirei aquelas falas, aqueles poucos diálogos que tinha, eu assim, opa, aqui está a história, né? Então eu achei assim, não preciso de uma fala para explicar o que está ali. Ele tem um sentimento, ele tem uma verdade, e era aquele filme sobre uma deusa, né? E era isso que eu queria contar, né? Tipo assim, as razões daquela guerra, por que aquela cidade foi destruída, como é que chegou naquele ponto, aquilo para mim não me interessava. Então por isso que eu não quis assim, entrar num discurso, né, um lettering no início. Era para falar de uma despedida. Ponto. Era sobre isso. Né? Bem claro, bem claro. E vocês têm algum outro trabalho nessa linha que vocês fizeram esse curta? Vindo Dias de Caminho, né, que é um curso sobre ditadura, e casou muito com o que tu trouxe sobre o avião. Na verdade, aquilo me surpreendeu muito, pra mim era só mais um avião. E aí eu estava ali durante o filme refletindo o quanto esses resquícios ainda estão em toda parte, e a gente não fala sobre eles. Dias de Caminho. Quanto a gente não fala sobre ele, e ele tá ali na cidade o tempo inteiro, e as pessoas vão e sei lá, idealizam aquilo ali, enfim, só me chamou muita atenção, tipo, o quão profundo foi pra mim. Eu não sou de Canoas, então assim, foi bem interessante pra mim as cenas pegando nas fotos, aquilo ali, tipo, cara, vocês estão
vocês estão idolatrando uma parada que é, tipo, muito fascista, sabe? Enfim, insano. Achei que casou muito, inclusive. Eu só queria elogiar o filme, parabéns. Mas eu não falei, né? Sim. E eu queria te perguntar sobre o trabalho de som dele. Até eu fiquei surpreso agora quando tu mencionou que planejava diálogos no filme, porque eu fiquei assim, impressionado, boquiaberto com o som, porque, por exemplo, eu não consegui sentir a falta de nenhuma fala, porque cada detalhe da ambiência era perfeito, assim, né? O barulho da roupa na pele dos personagens, cada passo, cada toque no chão, e quando vinha um tiro era um talagaço, eu estava na cadeira esquivando. E então eu fiquei impressionado. Eu queria te perguntar como foi montar esse processo, como foi dar som ao filme. Fez o desenho de som do Aurora. Bom, primeiro assim que eu incomodei demais ele, né? E a gente passou, o primeiro desenho que ele fez na casa dele, e depois a gente digamos, fez o último ajuste lá no Tecna, na época estava montado lá em Viamão, agora ele está ali na Fametos. E o que eu passava para ele? Cara, eu sempre dizia para ele, cara, assim, ó, Aurora é um filme de imagem e de som. E assim, cara, tu tem que desenhar esse ambiente. Ele, a mesma coisa que a diretora de arte me perguntava, ele perguntava, não, mas, cara, qual é o som desse lugar? Eu falei, cara, não sei, a gente vai ter que criar, né? Esse lugar, ele não existe, né? E aí a gente começou a criar algumas dinâmicas, ele começou a desenhar assim, não, então assim, vamos pensar assim, cara, cada lugar desse ambiente vai ter que ter um som específico. Então na rua tu escuta um pouco mais da presença do vento, por exemplo. Quando tu entra no prédio, no primeiro andar, ali, meio que no subsolo, tem uma ideia assim, mais de umidade, né? Tem água pingando, tem muita coisa assim. E quanto mais tu vai subindo, vai mudando aquele som, né? Da mesma coisa quando é noite. Quando chega a noite, a gente acentuou bastante isso, assim, pô, uma ideia de solidão, né? Porque ele, apesar eu achei muito interessante que tu falou assim, que o som é muito importante, mas o silêncio dentro do filme também né? É um som. É um som, né? O silêncio dentro do Aurora é muito importante, né? Elas não falam, ninguém fala ali, mas o gesto diz muita coisa, né? Então, aqueles passos que ela dá quando ela vê o corpo da outra morta, para mim é o som mais pesado que tem, assim, sabe? Se aproximando, né? E o Coutinho, ele fez um trabalho, assim, para mim, eu acho excelente, assim, porque ele destacou muito isso dos tiros, essa vivência da guerra que a gente tem que trazer, mas ele soube explorar muito bem, assim, o que cada ambiente tinha que trazer. Então, quando a gente entra no prédio, é muito mistério que está ali dentro, né, dentro daquele som, né? Então, tu vê barulhos de sino, mas que sino é esse, né? Tem barulho de morcego ali também, mas tu não vê essas coisas, mas está ali, né? Então, e o vento o tempo todo ecoando naquele corredor, né? Então isso é para trazer, evocar assim, um sentimento de solidão, de fim de mundo, né? De distopia também, né? Mas, claro, eu estou aqui falando de um trabalho que não fui eu exatamente que fiz do ponto de vista técnico, foi o Coutinho, né? Então peço desculpa, não tenho uma resposta assim técnica melhor para te dar, né? É isso. Bom, gente, olha, eu queria agradecer. É importante a gente observar que tem coisas que ligam todos os filmes aqui hoje.